Fala, gurizada, tudo certinho? Olha só, na última aula que nós trabalhamos ali no Cecília, nós vimos ali até a parte de potenciação e anotação científica. Então agora vamos trabalhar um pouquinho de radiciação. E vocês vão ver, cara, que a radiciação ela é bem tranquila. Ela é só uma operação inversa à potenciação. O que uma faz, a outra desfaz e tu vai ver que vai ser bem tranquilo. Olha só. Então vamos lá. Radiciação. Primeira coisa que eu preciso que tu conheça é definição e termos, certo? Então tu vai pega e já vai anotando tudo isso aí no teu caderno. Então vamos lá. Raiz enésima de A é igual a B. Vamos conhecer os elementos que participam da minha radiciação. Então vamos lá. O B que vocês estão vendo aqui é a minha raiz. Então nosso Bzinho aqui é a nossa raiz. O Azinho, o cara que vai dentro da raiz lá, é o cara que a gente chama de radicando. E esse Nzinho aqui, ele é o nosso índice. E esse índice aqui, gurizada, ele tem que ser maior ou igual a 2, certinho? Tá. Só que agora tem que ter um cuidado com esse índice, ó. Por quê? Porque esse índice, ele é um número natural, maior ou igual a 2. Lembrando só, lembra quem são os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses caras servem para contagem, esses números naturais. Voltando para cá, como esse cara tem que ser maior ou igual a 2, ele pode ser 2, 3, 4, 5, 6. Então esse cara aqui, ele tem que ser um número natural, então maior ou igual a 2. Tranquilo? Olha só agora. Essa estrutura toda aqui dentro da nuvenzinha, ó, a raiz enésima de A, ele é chamado de radical. Essa estrutura toda aqui é o que tu chama de radical. E aqui é a tua raiz. Então, esses caras que nós estamos comentando agora são todos os termos que participam de uma radiciação: índice, radicando e raiz. Tranquilo? Essa setinha aqui, ó, apontando para os dois lados, ela quer dizer um C e somente C. Então, olha só. A raiz enésima de A é igual a B, C e somente C, o B elevado a N igual ao A. Percebe que o teu índice aqui da raiz, teu índice virou expoente. Vamos pegar agora só a potenciação, tá, gurizada? Pensando lá na potenciação. Esse meu expoente pode ser um número par ou um número ímpar, que nós vimos em aula, lembram? Então, se esse cara ele é um número par, tu já sabe que o resultado é maior ou igual a zero, ou seja, tu não vai obter resultados negativos com expoentes pares. Logo, o A é maior ou igual a zero. Se o meu expoente for ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Lembram disso lá da potenciação? O resultado tem o mesmo sinal da base. Aqui eu coloquei que ele pertence aos reais porque ele pode ser positivo ou negativo, ou até mesmo o zero. Então, quando ele for ímpar, eu não tenho preocupação com o sinal aqui. Mas quando ele for par, eu já sei que o resultado é maior ou igual a zero e ele não pode ser negativo. Ou seja, esse Azinho aqui, ó, quando o teu expoente for um número par, então, esse Azinho tu já sabe que ele é maior ou igual a zero. Porque esse Azinho aqui, ele vem dentro da raiz, ó. Esse Azinho que tu está enxergando aqui é o mesmo A que está aqui, ó. Ele vem dentro da raiz. O que isso quer te dizer? Que quando tu pegar uma raiz com índice par, ela não pode ser negativa, o número que vai aparecer aqui dentro. Então, sempre que tu tiver um índice par aqui, o número que está dentro da tua raiz não pode ser negativo, certinho? Vamos seguir nas definições aqui em alguns exemplos para vocês enxergarem. Ó. A raiz quadrada de 81 é 9, C e somente C, o 9 ao quadrado for 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9, C e somente C, 9 ao quadrado for 81. Raiz quadrada de 0,49. Eu sei, nós odiamos a vírgula. Mas o que tu vai fazer? Sempre que tu tiver um número decimal, transforma ele numa fração, que vai ficar mais fácil, ó. Lembra? Dois números depois da vírgula, dois zerinhos no meu denominador aqui, certinho? Então, tu vai ficar com a fração 49 centésimos. E aí tu vai tirar a raiz do 49 e a raiz do 100. Raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 100 é 10. E 7 dividido por 10, se tu quiser voltar para decimal, não tem problema, vai te dar 0,7.
e 0,7 ao quadrado retorna para o nosso 0,49 aqui dentro da tua raiz. Tranquilo, gurizada? Agora um outro exemplo aqui, ó, raiz quadrada de um número fracionário. A raiz quadrada de 121 dividido por 64. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 64 é 8. Sei somente C, então, se o 11 oitavos ao quadrado retornar para o 121 sobre 64. Esses três exemplos que vocês estão vendo aqui, ó, nas letras A, B e C, que eu trabalhei com vocês agora, são todos chamados de raízes quadradas exatas. Por quê? Porque eles são quadrados perfeitos. Os números que aparecem dentro da raiz são quadrados perfeitos. Uma outra coisa sobre o índice aqui da raiz, tá, gurizada? Olha só. Tu tá vendo que em nenhum momento o índice apareceu aqui? Sempre que o índice não aparecer para vocês, fica já subentendido ou indicado que a raiz que tu vai estar trabalhando, ela é uma raiz quadrada, certo? Então, quando não aparecer nada aqui, eu já sei que é uma raiz quadrada que eu estou trabalhando. Certinho isso? Então, olha só, se não tem dúvida, a gente vai seguir em frente, ó. Raiz quadrada aproximada. Então, como é que tu vai aproximar a raiz quadrada? Vamos pegar uma ideia aqui, olha só. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. A raiz quadrada do 4 é 2. E eu tenho a certeza que a raiz quadrada de 2 é maior que a raiz quadrada de 1 e menor que a raiz quadrada do 4. Portanto, a raiz de 2 tem que estar dentro desse intervalo aqui. Como a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2, eu tenho a certeza que a raiz de 2 ela é um número do tipo 1, alguma coisa. O que tu vai fazer agora? Tu vai começar a cercar esses números usando a definição. Por exemplo, como na letra A, ó, a raiz quadrada de 81 deu 9, então tu elevou o 9 ao quadrado para dar 81. Como tu já sabe que a raiz quadrada de 2 ela é do tipo 1, alguma coisa, tu vai começar a cercar ela. Por exemplo, 1,4. Deu ao quadrado, deu 1,96. Deu menos que 2, que é o nosso 2 aqui. Quando eu pego 1,5 ao quadrado, dá 2,25. Passou. O que eu vou concluir daqui? Que a nossa raiz quadrada de 2, ó, ela é maior que 1,4 e ao mesmo tempo menor que 1,5. Então tu vai cercando a tua raiz e tu vai seguir de novo, ó. 1,41 ao quadrado dá 1,9881. Só que quando tu usa 1,42, já vai dar 2,0164, ou seja, aqui passou de 2 e aqui faltou para chegar no 2. O que tu sabe a partir de agora? Que a raiz quadrada de 2 ela é um número entre 1,41 e 1,42. Porque quando tu elevou 1,41 ao quadrado, faltou. Quando tu elevou 1,42 ao quadrado, passou. Então, 1,41 e o 1,42 estão cercando aqui a tua raiz quadrada de 2. E a partir daí tu vai cercando esse número e tu consegue trabalhar com quantas casas decimais tu quiser aqui para determinar a aproximação da tua raiz quadrada de 2. Mas normalmente para problemas, no máximo aí 2 casas decimais está mais do que bom aí aproximando a raiz quadrada de 2 como 1,41. E tu já vê que 1,41 aqui ao quadrado ó, já dá bem próximo de 2. Certinho, gurizada? Essa é a nossa primeira parte da aula. Então tu pega, anota tudo que nós comentamos aí no teu caderno, porque é importante tu escrever no teu caderno, que é uma forma de tu estudar, certo? Não é só fazer exercícios. E não é porque tu tem o conteúdo no livro que tu não vai anotar. Anota o conteúdo, anota os exemplos, faz tudinho como eu coloquei aqui para vocês na folhinha, vai pausando o vídeo, vai prestando atenção, vai com calma, certo? E aí depois nós vamos retomar ali para fazer as outras dúvidas. Vamos seguindo em frente agora por enquanto aqui, ó. Deixa eu trocar a folha para nós aqui. A próxima raiz agora, por exemplo, eu vou trabalhar com vocês com a raiz cúbica. Então, por exemplo, a raiz cúbica de A é B. Se somente C, o B ao cubo for igual ao A. Então, tu vê que é a mesma definição da raiz quadrada, só muda o índice. Isso vale para sempre, para todas as raízes, ó. Então, um exemplo numérico aqui para ti, ó. Raiz cúbica de 64 é 4. Se somente C, o 4 ao cubo é 64.
E na letra B, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Se e somente se o menos 3 ao cubo for igual a menos 27. O que eu quero te mostrar particularmente com esses dois exemplos aqui, gurizada, na jogada aqui? Que dentro da tua raiz aqui, ó, primeiro tu trabalhou com um número positivo. E agora aqui dentro dessa raiz, tu trabalhou com um número negativo. Então as raízes que tu vai estar trabalhando que tem índice ímpar, essas raízes de índice ímpar, nesse caso aqui, no nosso exemplo, são raízes de índice 3, ela permite que eu trabalhe com números negativos dentro da raiz. Certinho isso? Ah, senhor, mas como é que eu vou determinar as raízes? Como é que tu sabe que a raiz cúbica de menos 27 é menos 3? Então eu já vou te explicar isso aqui, vai ser o nosso próximo passo na aula, mas até aqui eu quero saber se tu entendeu essa definição. Então, por exemplo, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3, se e somente se o menos 3 ao cubo for igual a menos 27. Tranquilo aqui? Então, dois exemplos aqui de raízes cúbicas, uma positiva e uma negativa para ti. Como é que tu vai fazer a partir de agora, cara? Extraindo raízes exatas com outros índices. Como é que tu vai extrair uma raiz exata com outros índices? Primeiro passo, é uma receitinha de bolo, então te liga aqui, ó. Primeiro passo, tu vai fatorar em números primos. Depois tu vai agrupar os fatores de acordo com o índice. E aqui nas letras A, B e C, eu estou trabalhando com o mesmo número com índices diferentes, ó. Raiz quadrada de 64, raiz cúbica de 64 e raiz sexta de 64. O que tu vai fazer primeiro? Tu vai fatorar o 64. Divide por 2 dá 32, divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Como tu está trabalhando com uma raiz quadrada, ó, tu vai juntar esses caras de 2 em 2, certo? Então, depois que tu juntou de 2 em 2, tu vai ter 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Porque tu agrupou esses caras aqui, ó, olha a setinha em vermelho, ó. Tu agrupou esses caras de 2 em 2. Então, o que vai acontecer agora? Tudo que está se multiplicando elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, tu vai tirar da raiz, ó. Então, 2 ao quadrado, esse 2 sai da raiz, 2 ao quadrado, esse 2 sai da raiz, e esse 2 ao quadrado, esse 2 também sai da raiz. E fica fácil de tu enxergar ou entender por que que o 2 sai da raiz. Vamos lá junto aqui, ó. Quem é o 2 ao quadrado? O 2 ao quadrado é 4. E quem é a raiz quadrada de 4? É o teu 2. Então fica bem tranquilo tu fazer isso. Só que agora olha para a letra B. Na letra B, tu está trabalhando com uma raiz cúbica de 64. A raiz cúbica, beleza. Se é uma raiz cúbica, velho, tu vai agrupar agora aqui, ó, de 3 em 3. Ó. Tu vai juntar 3 fatores aqui e 3 fatores aqui. Então, tu vai ter 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E a ideia é isomórfica, é a mesma ideia de resolução. Tudo que está ao cubo multiplicando dentro de uma raiz cúbica, tu pode tirar da raiz. 2 ao cubo, tu tira da raiz, dá 2. 2 ao cubo, tu tira da raiz, sai o 2. E aí, portanto, 2 vezes 2, 4. Portanto, a raiz cúbica de 64 é 4. É assim que tu faz esse exemplo que nós fizemos na letra A. Tu vai fatorar o 64 e tu vai juntar esses caras de 3 em 3. Olha a letra C, por exemplo. Ó. Na letra C, tu vai ter uma raiz sexta de 64. Sim, é isso aí que tu está pensando, cara. Tu vai agrupar agora esses fatores todos de 6 em 6. Porque tu tem que agrupar eles de acordo com o teu índice. Então, se liga na tua receitinha de bolo aqui. Fatore números primos e agrupar os fatores de acordo com o índice. Beleza. Como eu tenho 6 fatores 2 aqui, ó, 6 fatores 2 aqui, eu vou agrupar o 2 na 6. 2 na 6 numa raiz sexta, eu cancelo aqui e saio 2 da raiz ali, para concluir que a raiz sexta de 64 é o 2.
Então é assim que tu vai trabalhar, cara, e é assim que tu vai extrair as raízes de números muito grandes, certinho? Depois eu vou fazer contigo mais alguns exemplos ali para nós dominar isso aí e ficar bem sossegado. Próximo item ali, ó. Potência com expoente fracionário. Beleza, potência com expoente fracionário, como é que tu vai fazer? Tu vai ter uma potência em que teu expoente ele é uma fração, m dividido por n, e essa potenciação tu vai conseguir transformar ela numa radiciação. Tu vai conseguir uma potência, vai fazer virar uma raiz. Como é que eu gosto de enxergar aqui? Ó? Nós temos o a elevada na m dividido por n. Eu gosto de enxergar assim, ó. Quem é que está no Sol? Quando eu penso no tempo, quando eu olho para cá, eu olho para o m e eu vou concluir que o m nessa nossa situação aqui, o pobrezinho do m está no Sol. Se o n está no Sol, quando eu passo para a radical, ó, ele vem para a sombra. Certo? Então, o m que estava no Sol foi para a sombra. Só que agora, quando eu olho, por exemplo, para o n, deixa eu pegar uma outra cor aqui para nós, um azulzinho. Quando eu olho para o n aqui para nós, ó, o n está na sombra. Pensando nessa linha de pensamento, o n está na sombra. E quando ele vai para a raiz agora, ó, agora ele fica no Sol. Então eu gosto de pensar assim, ó, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. E aí eu consigo articular essa representação de potência e raiz. Então fica bem fácil. Olha só, por exemplo aqui, ó. Te liga nesses três exemplos aqui. O 5 elevado a 3 quartos. O 3 está no Sol. Então o 3 vai para a sombra. E o 4, que estava na sombra, agora o 4 vai para o Sol. Então eu vou ter uma raiz quarta de 5 elevado ao cubo. Bem facilzinho, bem tranquilo, cara. Olha só. Letra B. Menos 4 elevado a 8 sétimos. Mesmo esqueminha. Menos 4 é a tua base aqui dentro. O 8 que está no Sol vem para a sombra. E o 7, que antes estava na sombra, agora ele vem para o Sol. Então vai ser bem tranquilo tu articular essas representaçõezinhas aqui. E na letra C, 6 elevado a 1 meio. O 1 que está no Sol vem para a sombra e como ele é expoente, cara, ele não precisa aparecer, mas ele estaria aqui. E o 2 que está na sombra vai para o Sol, mas como ele é a raiz quadrada, esse 2 também não precisa aparecer aqui, tá? Eu estou colocando para ti esse 2, mas ele também não precisa aparecer. Então, sempre que o teu expoente, por exemplo, for 1 meio, tu vai estar trabalhando, na verdade, com uma raiz quadrada. E é assim que tu vai conseguir articular potência com expoente fracionário. Lembra, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Certinho, gurizada? E aí depois aqui, ó, não te esquece da nossa receitinha de bolo para tu conseguir extrair raízes quadradas de números muito grandes. Certinho? Ou raízes cúbicas ou raízes quartas, não importa. Lembra, fatório números primos e agrupa de acordo com o índice. E aí vai ficar bem fácil para tu conseguir extrair essas raízes ali. Certinho, gurizada? Até aqui? De boa? Então, olha só. Agora tu vai pegar, terminamos essa primeira parte da aula e tu vai fazer os teus exercícios que tu recebeu ali na lista, certinho, gurizada? Então é isso aí, até a próxima. Abração, gurizada!